Amigo e amiga da área elétrica, teria como você se inscrever aqui no nosso canal rapidinho e deixar o like? Isso ajuda bastante o nosso trabalho. É nóis! Afinal, quando é que eu vou usar o B de bola, o C de Corinthians e o D de dado? Ok? Eu inventei aqui, ó, o B eu vou usar quando IK sobre N é baixo. Baixo começa com B. O C eu vou usar quando IK sobre N é um valor comum. E o D eu vou usar nos demais casos, ok? Então, B, C, D. O que é um IK sobre N baixo? Onde eu encontro IK sobre N baixo? Por exemplo, se eu tiver circuitos muito longos, formados por cabos de seções muito pequenas, eu vou ter uma corrente de curto-circuito nesse circuito muito pequena. Se a corrente de curto é pequena e eu divido pela nominal, vai dar um IK sobre o IN baixo, ok? Outra hipótese, eu coloco um disjuntor numa caixinha com uma tomada do lado do ar-condicionado. Sabe aquelas caixinhas que vendem? É uma caixinha, tem um disjuntor e uma tomadinha na caixinha, né? E eu boto do lado do aparelho de ar-condicionado. Beleza, aqui o que acontece? Eu tô com o disjuntor na cara do ar-condicionado. Quanto eu tenho de circuito ali para proteger? Nada, cara. É basicamente o cabo do ar-condicionado, porque eu liguei inclusive o cabo na tomada onde está o disjuntor. Então a corrente ali é muito pequena, porque eu já estou longe na instalação, tem um cabinho ali junto ao equipamento, então o IK é pequeno e IK sobre N é pequeno. Então esse é um outro exemplo de uma situação de IK sobre N baixo, com B, onde eu uso um disjuntor curva B. Situação comum. O que é situação comum, onde eu vou usar um curva C, já que comum começa com C? Circuitos de uso geral, iluminação, tomada, os eletroeletrônicos normais de uma casa, chuveiro, torneira elétrica, micro-ondas, essas coisas assim. Circuitos muito comuns, né? Onde eu não tenho nenhuma grande emoção, não tenho uma corrente de curto-circuito tão grande assim. Nesses circuitos são trechos, não são linhas muito longas, são linhas menores, cabos às vezes de seção pequena, mas trechos pequenos. Então tem uma corrente de curto normal, comum, nada de nem muito pequena nem enorme. E quando eu uso um disjuntor D de D+, é nos demais casos que não foram cobertos no B e no C. Principalmente quando eu tenho correntes de energização, circuitos onde tem corrente de energização alta. Então, circuitos com partidas de motores, mesmo com inversores, às vezes tem picos, às vezes eu tenho harmônicas, às vezes eu tenho situações muito ruins, mesmo usando inversores com a corrente de partida. Enfim, imagina algum circuito, ou então circuitos que são muito indutivos. Se ele é muito indutivo, que é o caso de motores, por exemplo, o ato da partida eu vou fazer um L vezes ΔI sobre ΔT. Então, ΔI sobre ΔT é a variação da corrente para sair do zero, motor desligado, para um tempo T de motor ligado. Então a corrente sai de zero, atinge um valor, então isso dá um ΔI, e eu divido pelo ΔT, que é o tempo que o motor leva para atingir aquela corrente. Só que aí eu pego ΔI e ΔT e multiplico por L, porque a tensão induzida é E igual a L, ΔI, ΔT. E aí o que acontece? Se o L, se a indutância do circuito for muito alta, portanto circuitos muito indutivos, a tensão induzida, a força eletromotriz induzida, é alta. Se a força eletromotriz induzida é alta num circuito, a corrente é alta. Então esse é o caso. Alguns tipos de LEDs eu posso cair nisso, né? Mas em luminárias, em circuitos com potências maiores. E às vezes essa coisa de energização não é nem a fundamental, às vezes são nas harmônicas que a gente tem esse problema. Então, é isso, beleza? Tá, mas, cara, o que é IK sobre N baixo, comum e demais?
É a definição da norma. Baixo é entre 3 e 5 vezes a corrente do disjuntor. Comum é entre 5 e 10. Demais é entre 10 e 20 ou daí para cima. Então você usa a própria definição do que é curva B, curva C, curva D, para usar o disjuntor naquela situação. Se o teu circuito tem uma relação pequena, legal você usar um curva B. Se você tem uma relação média, usa o curva C. Se você tem uma relação muito alta, usa o curva D. Aí você está usando o produto certo. Isso, por que eu estou falando assim? Eu até botei na descrição da live, não sei quem teve a oportunidade de ler, que tem uns mitos no mercado. Que mitos são? Por exemplo, disjuntor curva B de bola eu uso em circuito de chuveiro, circuito onde tem muita resistência, lâmpada incandescente, né? Na época que era incandescente, eu uso B de bola em circuitos resistivos. Uso C em circuito mais ou menos. E uso D em circuitos com partidas de motores, circuitos de motores. Cara, não tem nada a ver isso. E eu vou te mostrar agora, na sequência, fazendo um cálculo. Então não se prenda a esses mitos do mercado, às vezes criado até por alguns fabricantes, né? Ou, enfim, curiosos de plantão, enfim. Não tem nada a ver. Eu não tenho que usar disjuntor. Se o circuito é de chuveiro elétrico, eu vou usar disjuntor curva B de bola. Não tem nada a ver. Se o circuito tem motor, eu vou usar o D de dado. Nada a ver. A escolha do B, do C ou do D é pela relação entre corrente de curto e corrente nominal. É por aí que você escolhe o B, C ou D correto.